Mais uma vez, seja muito bem-vindo, você que se prepara para os grandes vestibulares. Sou o professor Karim e estarei com vocês agora resolvendo a mais uma questão, a famosa questão do sorvete do Enem. Veja só, para a gente ir direto ao assunto, ele propõe aqui uma montagem contendo uma resistência aqui de 5 kΩ, aqui você tem uma outra resistência de 20 kΩ, e formando aqui a casquinha do sorvete, ele fala que você tem uma resistência de 10 kΩ de A para C, e depois de B para C, uma outra resistência de 10 kΩ. Aí ele vai dizer assim, olha, na sequência aqui, olha, ele conecta um ohmímetro, que é um medidor de resistência, nos terminais A e B desse desenho, e em seguida ele conecta esse mesmo ohmímetro nos terminais B e C, anotando as leituras RAB e RBC, respectivamente. Ao estabelecer a razão entre RAB, resistência equivalente entre A e B, e RBC, que é a resistência equivalente de B para C, qual o resultado o estudante obteve? Tudo bem? Vamos começar então, gente? Vamos lá. Primeiro, vamos determinar a resistência elétrica entre os pontos A e B. O que isso significa? Veja, encontrar a resistência equivalente entre os pontos A e B é você pensar assim, olha, A e B, então, são os terminais dessa montagem. Terminais são as extremidades, tudo bem? Quando eu quero achar a resistência equivalente entre os pontos A e B, a gente vai pensar assim, olha, se eu conectar uma bateria entre os pontos A e B, a pergunta é, a corrente que sai dessa bateria, que é a corrente total, qual é a resistência que ela vai encontrar? Veja, então achar a resistência equivalente A e B, entre A e B, é perguntar isso. Está vendo essa corrente que veio aqui da bateria? Qual é o caminho? Qual é a resistência que ela encontra pela frente? Tá? Então você pode perceber comigo uma coisa. A corrente elétrica, quando entra aqui no ponto A, veja que esse ponto A ele é um entroncamento, né? Ele é um nó. É o encontro aqui de 1, 2, 3, 4 fios, né? E quando a corrente encontra um nó, você sabe o que acontece. Ela se divide, que nem a água quando chega no encanamento, ela se divide. Então uma parte da corrente que eu vou desenhar de vermelho vai subir por essa resistência de 5K. Uma outra parte dela vai passar nesse resistor aqui do meio, ó, nessa resistência de 20K. E uma outra parte dessa corrente vai passar primeiro aqui, ó, nessa resistência de 10K, ó lá, ela desce aqui, dobra a esquina aqui, né? Isso, e sobe por essa resistência de 10K. E aí, essa corrente que passou aqui, ó, em azul, ela vai encontrar esse outro nozinho B, um outro entroncamento. Essa corrente azul, ela vai encontrar quem? Vai encontrar essa laranjinha, que também vai encontrar aquela corrente que passou aqui por cima, ó, a vermelha. Aí, novamente, quando a corrente vermelha, a amarela e a azul se juntam, forma quem novamente, pessoal? Forma a corrente total. E você espera isso, né? Se a bateria lança uma corrente total e ir para o circuito, tem que voltar para a mesma bateria, a mesma corrente. Bom, então esse é o caminho da corrente entre os pontos A e B. Eu quero saber qual é essa resistência de A para B. E como é que a gente faz? Bom, nós podemos aqui, gente, usar uma técnica que as pessoas chamam de redesenhar o circuito. E o que é redesenhar o circuito, professor? Bom, então preste atenção. Se você quer a equivalente entre os pontos A e B, você deve então fazer o seguinte, desenhar aqui, olha, os pontos A e B, os terminais A e B, porque é entre esses pontos que você quer encontrar a resistência equivalente, tá? Então eu já reservo aqui um espaço para o ponto A e um espaço aqui para o ponto B, que são os terminais, tudo bem? Beleza, então estão aqui. Agora você vai fazer assim, olha, é como se A fosse uma cidade e B fosse outra, por exemplo. É como se A fosse Piracicaba e, por exemplo, B fosse Campinas, tá bom? Então olha só, moçada, veja que se eu sair de Piracicaba, eu posso sair de Piracicaba e seguir direto para Campinas, ó, pegando essa estrada de 20K. Olha lá, ó, aquele resistor de 20K é uma estrada que liga direto Campinas a Piracicaba, tá? 20K, belezinha? Legal. Tem outra estrada que conecta Campinas A até Piracicaba B? Sim, essa resistência aqui de 5K. Então essa resistência de 5K, ó, começa no ponto A, tá vendo? Ó, e vai até o ponto B. É isso mesmo, ó. Tranquilo até aí, moçada? Não mudamos nada, né? Tudo bem que mudou o formato aqui de uma espécie de curva para reta, mas isso não tem a menor importância. O que importa, gente, são os nomes aqui dos pontos, ó.
AB, e aqui também vai ser, ó, AB, tá bom? Beleza. Legal. Agora, gente, tá faltando quem para a gente levar lá? Olha, essa sequência aqui, ó, uma outra estrada entre o ponto A e o ponto B, entre a cidade A e a cidade B, é pegar essa estrada aqui por baixo, ó. Você pega essa estrada aqui que tem uma resistência de 10K, em seguida pega outra resistência de 10K. Olha o que eu vou fazer então, ó. Se você pegar o caminho aqui por baixo, ó, você pega primeiro essa resistência de 10K, em seguida outra resistência de 10K. Quando eu falo para você assim, olha, em seguida, quando eu tenho duas resistências que são percorridas pela mesma corrente, estão no mesmo fio, elas estão em série, né, gente? Ó, eu já posso até falar que essas duas resistências de 10K estão em série. Tudo bem até aí? Lembrou? Tranquilos? Beleza. Então, o que eu faço agora? Ó, então, como justamente essas duas aqui, ó, como elas estão ligadas no mesmo fio, uma está do lado da outra, não tem aquela bifurcação entre elas, é um caminho só, essas duas estão em série. Então eu identifiquei, ó, que esse conjunto aqui, moçada, ó, é um conjunto em série. Quando você tem um conjunto de resistores em série, você pode transformar essas duas resistências em série em uma só. E como é que eu faço essa conta lá? Em série, lembra, gente, série começa com a letra S e S lembra soma, né? Então em série você soma. Quanto que vai dar isso? 10 mais 10, 20K. Então, o que aconteceu com esse circuito? Gente, esse circuito, que continha 4 resistências entre os pontos A e B, agora fica assim. Olha aí, gente, aqueles dois resistores que estavam em série, 20K. Então, veja agora, gente, que entre os pontos A e B, você tem 3 resistências, né? E aí você lembra muito bem, quando você tem essa sequência aqui, você tem um nó na jogada, ó, esse entroncamento. Aí você percebe, ó, essa sequência aqui, ó, A, B, tá vendo esse par de letra? A, B, ele repetiu aqui, ó, A, B, A, B. Quando o par de letra repete, é paralelo. Par, repete, paralelo, tá bom? Então nós temos 3 resistências em paralelo. Então como é que eu acho a resistência equivalente entre 3 resistores em paralelo? Lembra, pessoal? 1 sobre essa resistência aqui, ó, RAB, que é o equivalente que eu quero achar, é igual 1 sobre a primeira resistência, que é 5, mais 1 sobre a segunda, que é 20, mais 1 sobre a resistência terceira aqui, que é 20 também. Sempre que eu tenho resistores em paralelo, você faz uma soma também, só que de inversos, tá bom? Então, 1 sobre o resistor equivalente entre os pontos A e B fica... O MMC entre 5 e 20 é 20 mesmo, né? 20 dividido por 5 fica 4, vezes 1, 4. 20 por 20 dá 1, vezes 1, 1. 20 dividido por 21, vezes 1, 1 de novo, pessoal. Então, como é que ficou isso? Bom, ficamos assim, ó, que 1 sobre RAB é igual 4 mais 1 dá 6, 6 sobre 20. Cuidado que não é a resposta, né? Então, aqui você multiplica em cruz. 6 vezes RAB igual a 20. Vai ficar 20 sobre 6. Você pode simplificar se quiser esse resultado. Vamos dividir por 2. Ó. Dividindo por 2 em cima e embaixo, você encontra 10 terços, não esquece a unidade, quiloohm. Então você descobre que entre os pontos A e B, você tem uma única resistência de 10 terços de quiloohm. É o resistor equivalente de A para B. Tudo bem? A primeira parte, então, a gente já fez. Agora, ele está pedindo para você achar a resistência equivalente entre os pontos B e C. Vamos fazer, então? Acompanha comigo, gente. Achar equivalente entre os pontos B e C é você pensar assim agora, olha. Agora, os terminais escolhidos são B e C. Olha só, bem aqui que eu estou mostrando para você, ó. Então, moçada, o que isso significa? Significa o seguinte, se nós conectarmos a bateria aqui, olha, entre os pontos B e C, ó, qual vai ser o caminho de resistência que a corrente vai encontrar? Então, essa corrente que sai aqui da bateria, ó, e entra aqui pelo ponto B, ó, qual é a resistência que ela encontra pela frente? Você já vai perceber que ela vai encontrar uma resistência diferente. Por quê? Porque ela vai passar por outros caminhos, tá bom? Muita gente pode pensar assim, mas professor, sabe o que eu achei? Eu achei que ia dar o mesmo resultado da resistência
Porque é o mesmo circuito. Aí que tá, moçada, toma muito cuidado, porque dependendo do lugar onde você vai ligar a bateria, então, por exemplo, na questão passada, a gente fez de A para B. Então, quando a corrente entra em A e sai do outro lado em B, ela encontra um caminho pela frente. Percebe? Agora, quando ela vai, você quer achar equivalente entre B e C, essa corrente vai encontrar outro caminho pela frente. Veja só, vou mostrar aqui para você, ó. Olha só. Então veja, a corrente entra aqui pelo ponto B, ó. O que vai acontecer com ela? Ela vai dividir, ó, uma parte dela vem para cá, tá vendo? Ó, passa por essa resistência. Uma outra parte dela, ó, vai passar aqui no meio, tá certo? Agora, olha só, a primeira mudança em relação a antes, ó. Essa corrente vermelha, olha que interessante, ela vai chegar aqui nesse ponto A agora. E aí ela vai se juntar com essa corrente azul, tá vendo, ó? Para formar uma nova corrente, por exemplo, essa amarelinha aqui. Você percebeu? Olha, a corrente vermelha e a corrente azul se juntaram nesse nó para formar a corrente amarela. Essa corrente amarela desce aqui, aí acontece, olha que interessante, ó. Lembra dessa corrente verde que entrou aqui logo no começo? Ó, ela encontra esse nó B, uma parte dela é a vermelha, outra parte dela aqui é azul e uma outra parte dela rosinha, ó, vai descer. Você está percebendo que a corrente que está passando aqui é bem diferente da corrente que passava no outro. O caminho que ela passa é bem diferente. E aí, finalmente, moçada, essa corrente amarela e essa corrente rosinha se juntam para formar de novo a corrente total. Veja que o caminho que a corrente pega de B para C é diferente daquele caminho que pegou de A para B. Tá? Eu vou até mostrar aqui para você não ter dúvida. Ó. Olha só, é bem diferente, moçada. Ó, olha só o caminho que a corrente fez aqui quando foi de A para B. Então, como o caminho que a corrente pega pela frente é diferente nas duas montagens, por isso que a resistência equivalente é diferente, apesar de ser o mesmo circuito, tá bom? Isso é muito importante você notar. Muito bem, professor, vamos lá então, vamos continuar aqui, ó. Então, moçada, agora vamos achar essa resistência equivalente entre os pontos B e C. Como eu quero entre os pontos B e C, eu marco aqui, ó, marco a extremidade B e do outro lado eu marco a extremidade C. Você entendeu por quê? Porque agora a gente quer de B para C. Antes eu marquei de A para B, porque eu queria de A para B, agora é de B para C. Tá bom? Agora, uma outra coisa interessante é que o ponto A, gente, é um outro ponto que está aí no meio dos dois, né? Tá vendo? Ó, B, C e o A. Eu vou deixar ele aqui assim, ó, porque é um outro ponto notável aí desse circuito, não é verdade? É verdade. Então vamos lá, moçada. Vamos então agora fazer o seguinte, nós vamos transportar os resistores que estão nesse sorvete para esse aqui, porque você vai perceber que aqui vai ficar mais fácil de você enxergar. Olha só, me acompanha então, gente. Veja só aqui, ó. Você está percebendo que entre os pontos B e C, eu já tenho essa resistência aqui que vale 10K, tá vendo? Ó? Ela está de B para C, então eu marco aqui, gente, ó, de B, olha que legal, ó, de B, uma resistência que vale 10. Ó, de B para C eu tenho 10K, então você coloca aqui 10K. Então esse aqui já foi, ó, esse aqui já era, esquece ele. Tá bom? O que mais que eu tenho, moçada? Olha que legal, ó. De B para A, eu tenho, tá vendo? Ó, de B para A, eu tenho um resistor de 20K. Então, coloca aqui, ó, de B, olha que legal, ó, para A, 20K. Ah, professor, você só vai encaixar ali fácil, exatamente, ó. Tem mais alguém de A para B? Tem, ó, aqui por cima, ó, a massinha do sorvete, né? Isso, ó, a bolinha do sorvete, ó, de A para B, eu tenho outra de 5K. Então, aqui, gente, ó, de A para B, ó, vamos colocar aqui, ó, de A para B, de 5K. Ah, professor, bacana, ó. Você só vai encaixando entre os pontos. Então aqui também é A, né? Que é o mesmo fio. Exato, ó. Aqui B. Verdade, professor. De A para B você tem dois resistores, um de 20 e um de 5K. Isso mesmo. Então esse aqui já foi, esquece ele, já pegou. Esse aqui também já foi. Quem está faltando ser encaixado aqui, moçada? Ó, esse resistor de 10K que está faltando. E ele está da onde para onde, gente? Ele está de A para C. Olha aí, ó. Tem um buraco aqui, professor. Exatamente. Entre esses pontos A e C, você vai encaixar. Nossa, professor, tranquilo, né? Parece uma aula de educação artística. Exato, parece mesmo, né? Então, esse é o circuito, gente, equivalente entre os pontos B e C. Tá legal? Então, o que a gente faz agora? Aí a gente nota uma coisa, ó. Veja só. Aqui eu tenho, tá vendo esse resistor de 20K? Ele tá, ó, tem um nó aqui na jogada, tá? Tem um nozinho aqui.
E aconteceu, além do nó, tem isso aqui, ó, AB, AB. Quando o par de letra repete, o que é o par de letra? AB. Ó, o par repete, ó, AB, AB. Quando o par repete, é paralelo, tá bom? Par repete é paralelo. Ah, então, professor, esses dois estão ligados em paralelo. Exatamente. Professor, eu tenho uma dúvida. Diga lá. Eu não posso falar que esse de 10K está em série com esse de 20K, porque não está do lado um do outro? Porque eu aprendi, professor, quando um resistor está do lado do outro é série. Não posso, moçada. Por quê? Porque para estar em série, olha a diferença, tinha que ser assim, ó. Se fosse o de 10K assim e o de 20K assim, um do lado do outro, mas ó, numa linha só, sem a bifurcação, porque aqui, ó, essa bifurcação aqui, ó, não deixa eles ficarem em série. Para estar em série, moçada, não pode ter bifurcação. Tem que ser um caminho livre, sabe? Um caminho único para estar em série. Não basta estar um do lado do outro para estar em série. Cuidado para não errar, tá? Então, para estar em série, além de estar um do lado do outro, tem que ser um caminho só. Não pode ter bifurcação, tá bom? Toma cuidado se você faz essa confusão, tá? Pensa nisso na próxima vez, tá legal? Então, realmente, aqui o que eu posso falar é que essas duas resistências aqui, moçada, elas estão em paralelo porque o par de letra repete, tem nó aqui na jogada, é paralelo. Como é que eu faço para achar a resistência equivalente entre dois resistores em paralelo? Bom, a gente pode usar aquele caminho que eu usei na outra questão, ó, a resistência equivalente em paralelo é 1 sobre 5 mais 1 sobre 20, eu posso fazer isso, soma de inversos, mas tem uma outra coisa que a moçada gosta de usar, que é aquela história do produto pela soma, não é verdade? Então, só para lembrar, não custa nada aqui, moçada, também poderia calcular o resistor equivalente entre A e B em paralelo aqui, quando eu tenho duas resistências, tá? E só vale para duas, tomem cuidado, eu vou usar o produto pela soma, né? Lembra, ó, produto dividido pela soma. Como é que fica aqui? Cuidado que só vale para duas resistências em paralelo, tá? Então, produto 20 vezes 5 é o produto das duas, dividido pela soma das duas, 20 mais 5. Quanto que dá isso, moçada? 100 dividido por 25, você vai encontrar 4K, né? 4 kΩ. Se você fizesse por aqui, vai dar o mesmo resultado. Então, esses dois resistores aqui, esse grupo verde aqui em paralelo, resultou num resistor de 4K. Então, olha só como é que o circuito fica depois disso, moçada. Olha só, esses dois aqui, tá? Aqui era o ponto B, beleza? E aqui, ó, era o ponto A, lembra? Ó? Eu tinha dois em paralelo, e esses dois em paralelo virou esse um só de 4K. Vou colocar ele aqui, ó, no lugar daqueles dois. Ah, professor, entendi. Beleza. E aí, o que a gente faz agora? Agora você nota o seguinte, ó, você que estava com dúvida em circuito série, ó, agora eu posso falar que o 4K está em série com 10? Agora eu posso, por quê? Porque um está do lado do outro e está na mesma linha, entendeu? Não tem bifurcação, não tem mais aquele nó. E lembra também, um outro jeito mais fácil de ver, em série, a corrente que porventura passar aqui, ó, também vai passar aqui, né? Não vai sofrer divisão. Quando a corrente é a mesma, é porque nos dois resistores eles estão em série. Em série você soma. Então você vem aqui agora, esse conjunto aqui, ó, esse conjunto é um conjunto de resistores em série. Você simplesmente soma direto. Ó. Série começa com S, S de soma, né? Então vai ficar o quê? 4 com mais 10, você vai encontrar 14 kΩ. E aí, como é que ficou no final, moçada? Tranquilo, porque agora ficou entre os pontos B e C um resistor de 14, então ficou assim, moçada, ó, veja só. Aqui é B, aqui também é B, mesmo fio, né? E aqui é C, mesmo fio, mesma letra. Lembra lá, gente? BC, BC. Então, quando eu tenho uma bifurcação e o par de letra lá, BC é um par de letra, lá em cima BC é outro par. Quando o par de letra repete, é paralelo. Muito bem. Então, o que eu faço, moçada? Quando eu tenho esse grupo aqui de dois resistores em paralelo, eu posso fazer o produto pela soma. Então, o resistor equivalente que vai sobrar de B para C, produto pela soma 10 vezes 14, dividido pela soma 10 com 14, 24, tá bom? Então, fica 140 dividido por 24, 140 dividido por 4 dá 35, tá legal? Então, põe aqui, ó, 35, muito bem. E aqui, moçada, 24 dividido por 4, 6.
35 sextos de quiloohm, beleza? Essa é a resistência entre os pontos B e C. Agora, o que você faz? Mas a pergunta dele foi, ele quer a equivalente entre os pontos A e B, dividida pela resistência equivalente entre B e C. Você lembra que a resistência equivalente de A para B tinha dado lá 10 terços, não é isso? Então vamos colocar aqui, ó, vamos resgatar aquele valor, 10 terços, então fica aqui, ó, 10 terços de quiloohm dividido 35 sextos de quiloohm. Beleza. Podemos cortar o quiloohm. E aí, moçada, divisão de fração, você copia a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então fica 6 sobre 35. Vamos lá, gente? Podemos simplificar aqui, né? Olha, por 3 fica 1, por 3 fica 2. E aí o que mais, moçada? Se você quiser, também pode simplificar aqui, ó. 10 dividido por 5 vai ficar 2. 35 dividido por 5 vai ficar 7. Então, o que vai sobrar, moçada? 2 vezes 2, 4. 7 vezes 1, 7. Resposta, 4 sétimos. Está aí, questão do Enem respondida para você. E se você gostou dessa resolução e se você quiser treinar outras questões de diversos assuntos na física, não deixe de se inscrever no nosso canal. Sou o professor Karim, aqui do ABC da Física. Desejo a todos ótima preparação, bons estudos e um grande abraço. Até mais.